Olá, eu sou Glaucio Câmara e hoje eu estou aqui para trazer algumas dicas de como você conseguir melhores resultados na sua vida. Mas na verdade eu começo contando isso porque eu tive recentemente dentro do meu office uma cliente onde ela passava a maior parte do seu tempo infeliz. E ela passava infeliz e quando a gente começava a observar o que estava acontecendo com ela, ela tinha muito problema com o marido dela. E o marido dela não era exatamente da forma que ela queria. E os filhos dela também não estavam reagindo da forma que ela esperava. E aquilo fazia, por mais que ela fizesse, por mais que ela se esforçasse e tentasse melhorar e mudar tanto o marido dela quanto os filhos dela, parece que pior ia ficando. E mais ansiosa e mais frustrada ela ia ficando. E uma vez eu ouvi um comportamentalista dizendo, e ele trouxe um dado muito importante, ele disse que 98% das pessoas no mundo são infelizes. Sim, aquilo me causou certo espanto, mas na verdade não tem como eu discordar muito disso, porque eu trabalhei muito tempo na área de sistema nervoso central, trabalhava com antidepressivo, e era um dos mercados que mais cresciam, eles cresciam numa casa de 2 dígitos por ano, o mercado de antidepressivo, sim. Tanto é que, recentemente, acho que há uns 3 anos, eu vi uma matéria onde dizia que nos Estados Unidos foram encontrados resíduos de inibidores seletivos da recaptação de serotonina na água de Nova York. Na verdade, para quem não sabe, inibidor seletivo é a classe do Prozac, do antidepressivo mais utilizado no mundo. E aquilo começou a fazer sentido. Eu falei, caramba, 95% das pessoas são infelizes. E começou a fazer sentido também o porquê que estava acontecendo que a minha cliente chegava daquele jeito. E, na verdade, a psicologia trata isso como locus de controle. O locus de controle ele refere-se à sua percepção do quanto que você entende que as coisas que acontecem na sua vida você tem controle, ou então ela está sendo controlada por outros superiores, outros seres e tudo mais. Tanto é que ele até cita um exemplo que é mais ou menos assim. Você viajar é uma delícia, eu adoro viajar, eu acredito que você também viaja. E por melhor que seja a viagem, quando você chega em casa, você tem um sentimento de alívio. Isso se dá porque você começa a ter a percepção de que ali você controla. Então, quando nós temos a percepção de que as coisas que nos afetam, das coisas que acontecem na nossa vida, a gente tem controle, a gente começa a ter um índice de satisfação maior. Não só satisfação, mas resultado. Então eu trago um gráfico aqui que mostra exatamente isso que eu estou falando. Ele é assim, ó. Nós dividimos em 2 quadrantes. Nesse primeiro quadrante são coisas que eu controlo. No segundo quadrante são coisas que eu não controlo. Na primeira coluna nós trazemos coisas que trazem um impacto negativo na sua vida. E na segunda coluna são as coisas que trazem impacto positivo na sua vida. O que acontece? As pessoas infelizes, elas passam a maior parte do seu tempo com o pensamento em coisas que elas não controlam e traz um impacto negativo na sua vida. Essa minha cliente, por exemplo, ela estava a todo momento com pensamento nos comportamentos do seu marido e dos seus filhos. Isso, obviamente, que trazia um impacto totalmente negativo, porque a expectativa que ela tinha no comportamento deles, obviamente, que nunca seria atingido. A única coisa que ela tem controle é sobre a sua conduta, sobre as escolhas dela de pensar ou não no comportamento deles, e ela escolher ela agir diferente. E quando a gente começou a trabalhar isso e trazer todas aquelas ações para o seu controle, os resultados começaram a mudar. Então, nós entendemos que as pessoas felizes passam a maior parte do tempo com o seu pensamento em coisas que elas controlam e traz um impacto positivo na sua vida. Por exemplo, no caso da minha cliente, ela começou a perceber que se preocupar um pouco mais com ela e fazer as atividades, fazer as coisas, seja para a casa dela, seja para o marido, seja para os filhos, sem esperar algum comportamento em troca, isso começou a reduzir a sua ansiedade. Quando ela entendeu
que a única coisa que ela tinha controle era sobre os seus comportamentos, que ela não tem controle sobre o outro, o seu nível de satisfação começou a aumentar. Eu, em vendas, observo muitas pessoas, principalmente nessa época que o nosso país está passando, em falar, poxa, mas é a crise, ou eu não estou vendendo por causa da crise, a crise impactou nas minhas vendas. Uma coisa é muito clara, ninguém controla a crise. Eu não controlo a crise, porque a economia do país não é a minha economia. Então ficar pensando na crise, eu não controlo e me traz um impacto negativo do caramba, não só para mim, mas para várias pessoas que eu conheço na área de vendas. Agora, o quanto eu vou aumentar os meus esforços em vendas, se eu vou ou não aumentar os meus investimentos, se eu vou melhorar o meu orçamento, melhorar o meu controle orçamentário, gastar um pouco menos, isso eu tenho controle. E obviamente que isso me traz um impacto positivo na minha vida. Fatalmente, as chances de eu ser mais bem-sucedido e feliz é bem maior comparado às pessoas que passam a maior parte do tempo com pensamento em coisas que elas não controlam e traz um impacto negativo na sua vida. A dica é, controle o seu pensamento, coloque o seu foco maior em coisas que você controla e traz um impacto positivo na sua vida. Eu espero que essas dicas contribuam com o seu sucesso e nos vemos nos próximos vídeos. Um forte abraço!